horas em diante, tá? Você que pode estar lá conosco, a gente ficaria muito feliz com a sua presença, que é em prol do aniversário da minha irmã, da Decilene. E a mamãe quer fazer essa tarde de louvor lá, dia 17, 5 horas em diante. A gente já vai dar uma terça-feira à tarde. E nós vamos das 5 até as 7 da noite, só até esse horário, amém? Porque nós temos que acordar cedo, trabalhar. Você é o nosso convidado todo especial, tá? A gente também está convidando aí os irmãos no grupo, o pessoal da igreja, nossos irmãos, amigos. É um dia assim, porque muitas pessoas trabalham, né? Não pode dar esse horário, mas eu até falei para minha irmã não fazer muita comida para não estar sobrando. Mas ela já contratou uns 3.000 salgadinhos, que tem lá, muito salgadinho, e lá não tem jeito, é muita coisa que eles colocam. E a gente vai fazer, né? Vamos fazer o aniversário da minha irmã. E tem mais um anúncio aí que esqueceram? Terça-feira também? Da irmã José aqui da igreja? Tá, da mocinha ali, que bom. Parabéns, viu, minha filha? Se você quiser ir para lá que a gente pode ir para lá, viu? Já bate parabéns lá para ti, de lá tu só emenda com a galera, tá? É convidada toda a nossa especial. Também a irmã Maria fez aniversário essa semana, tá? A irmã Maria, ela ali, tá? Nós estamos devendo um bolinho para a irmã Maria, uma forra para ela, viu, irmão? Tem que fazer alguma coisa para o nosso irmão. Mas terça-feira nós vamos rachar o bucho lá, viu, irmã Maria? A senhora vai lá para casa, a gente faz só um pacote de aniversário lá, tá bom? A senhora vai para lá, já canta parabéns para a senhora, para a Teca, para a nossa irmãzinha aqui, tá? Para todos os aniversariantes desse mês. Então é isso aí, né? Então vamos para a palavra. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, que Deus colocou no meu coração, sobre família restaurada, é o tema nessa noite, amém? Apague essa luz do lado, por favor, coloca um fundo musical aí para mim, para a gente ministrar essa última palavra dessa noite. Só agradecer a Deus por essa oportunidade. Que bom que você está aqui nessa noite, veio louvar o Senhor. E eu creio que o culto será ainda gratificante estarmos na presença de Deus. Quero agradecer ao nosso grupo de jovens, está uma bênção. Reforçando o dia 21, sábado, também é o aniversário do Moisés, tá? Moisés também vai estar fazendo 9 anos ou 10, mamãe? 9, né? 9 anos, Moisés faz sábado. Vai ser lá no Parque Shopping, lá no Parque Shopping ou no Metrópole? No Metrópole, lá que a mãe dele vai fazer. Mas a gente vai estar aqui no culto. Depois do culto a gente vai rachar o bucho para lá também, aniversário do Moisés, amém? É lá no shopping, se você quiser ir, só falar lá com a irmã Samanta para lhe dar um convite, porque lá tudo é controlado, tá? Se você quiser ir, mande um zap para ela, então para a missionária entrar em contato, quem quiser ir da igreja, para ela arranjar um convite para você, tá? Você que tem criança, é muito bom lá. O João já foi lá uma vez, não foi? Se divertiu bastante lá. Tem brinquedo, tá? É muito bom. Mas a gente vai estar primeiro aqui fazendo a obra do Senhor e depois eu vou para lá com a missionária, depois do culto de jovem. Vamos começar o nosso culto de jovem, vai ser uma bênção, conta com a presença de toda a igreja. Vamos apoiar os nossos jovens, tá bom? Então é isso aí, queridos. E dia 29 o grande culto de mulheres aqui da igreja será o último desse primeiro semestre de 2025. Quero agradecer também irmão Milton e irmã Rita, que tem nos ajudado muito na oração do meu dia, minha mãe, irmã Maria também, quando ela pode, ela vem. Todos os nossos obreiros que sempre puderem estar aqui na oração, venham ajudar os nossos irmãos, amém? A obra do Senhor não pode parar. Quero agradecer a presença de todos, a nossa irmã que contou o testemunho, tá? Que Deus abençoe lá o seu netinho, que ocorra tudo de bom com ele. Essa virose está aí, os vírus estão no mundo, né? O mundo está em guerra, mas nós estamos debaixo da poderosa mão do Senhor. Então vamos para o tema dessa noite. Também agradecer a presença do meu filhão, tá aí, chegou aí, né, meu filho? Depois nós vamos bater um x-tudo, né? Faz tempo que a gente não bate um x-tudo junto. Vamos lá. Passar aqui o hino que fez sucesso das crianças. Nosso tema hoje está em Gênesis, Deus confirmando a sua palavra, capítulo 45, de 1 ao 15. Abre a sua Bíblia também aí para você acompanhar essa história dessa família que foi restaurada pelo poder de Deus. Nós vamos aprender nessa mensagem, querido, que como é importante dentro do nosso lar ter uma pessoa que serve ao Senhor.
Eu me lembro que na nossa família, a minha irmã Ana Cláudia, sempre ela está aqui, com o esposo dela, mãe da Esté, ela foi a primeira que Deus chamou lá na nossa casa. A minha mãe lembra que nós éramos católicos fervorosos, né? O meu pai, quando eu fugia de casa, ele ia me buscar na rua. Eu era muito fujão, só vivia na rua, gostava de uma rua. Dei muito trabalho para minha mãe. Foi um dos filhos que deu mais trabalho e apanhou mais também. Então eu gostava muito de uma rua. E toda vez que eu ia para a festa, para a rua, a mamãe mandava o papai atrás de mim. E quando eu chegava, fugia para ir para o cinema. Era assim que eu era, gostava mesmo de rua. E eu chegava em casa, tinha um santo para cada filho na parede. Santa Maria, Papai de Socorro, São João, era para cada filho. E toda vez que eu vacilava, que o papai me trazia da rua, ele me colocava de joelho e colocava aqueles bagos de milho para sentar em cima e orar. O negócio era pesado, era do tempo da tabuada na mão. Se a pessoa errasse a conta, era pá na mão, não era? Então era aquela sociedade daquele tempo, há 30 anos atrás, era assim a criação. Hoje não, hoje é mais conversa, mais diálogo dentro do lar. Mas o que é que eu quero dizer? Que a minha irmã foi chamada jovem, com 14 a 15 anos. Deus chamou ela para dentro da nossa casa para servir a Ele. E ela foi o estopim de bênção para a nossa família. Que a mamãe preparava, eu tenho 6 irmãs, só é eu e meu irmão em casa. E a mamãe, no tempo da Nossa Senhora de Conceição, que é do dia 28 de novembro, né, Mundinho? Lá em Mocajuba que começa, até o dia 8 de dezembro. E a mamãe preparava as minhas irmãs com todas as roupinhas, nossas roupinhas, para ir para lá, para a festa. Naquele tempo as famílias iam para a festa, dançavam, era muito bacana. Hoje é só prostituição, droga, não vale a pena nem tu sair com a tua família mais por aí. Mas as famílias tradicionais sentavam naquela mesa e lá a gente remetava aqueles leilões, né? Que eram anunciados, né? Aquele tempo bacana. A pessoa andava com a sua namorada, tinha paz e sossego, tu poderia até dormir na praça. Eu me lembro que tantas vezes eu dormi na praça, porre, e ninguém me mexeu. Mas hoje, se você dormir na praça, você nem com a cueca chega na sua casa. Então, o que eu quero dizer nessa introdução, que Deus chamou, estou dando um exemplo da nossa família, que Deus chamou minha irmã com 15 a 14 anos, Ana Cláudia. E essa menina se separou para a obra de Deus. Ela deixou já, não quis mais ir para a festa, todo mundo ia, ela não ia, ela ficava orando lá. Ia para a igreja, começou a viajar com as missionárias, não foi, mamãe? Uma missionária que veio lá de Brasília, chegou a Mocajuba, amou a minha irmã, levou até ela para Brasília para passear. Então Deus levantou ela como uma missionária dentro do lar. Para você ver como é importante, se lá na tua família já tem 1, 2, 3, que maravilha. Na minha, Deus chamou primeiro a minha irmã. E até hoje ela está. Né? Hoje ela é serva do Senhor, o marido dela é crente, os filhos são crentes. São bênção de Deus. E ela poderia ter filho. O marido dela que era estéril. O Lindomar era estéril, não era, mamãe? Ele não conseguia ter filho com a minha irmã. Mas por causa da promessa, Deus deu Samuel e Esté para ela. Por quê? Porque Ele chamou primeiro ela na família. Uma família de 8 filhos. Mamãe e papai, 10 pessoas dentro de lá, Ele chama uma. Para quê? Então foi através da minha irmã que a minha mãe se converteu, o meu pai se converteu, e Deus foi chamando a família. Hoje a maioria da família é toda crente. Deus me chamou, eu estava fazendo o cálculo hoje, eu me converti em 2009, eu tenho 16 anos de crente, completou esse ano. Quando eu me converti, estava em sucesso aquela música, Meu Advogado é o Meu Senhor, da Bruna Carla. O primeiro sucesso dela estava estourado. Me lembro que eu ia lá para o Vale da Esperança, do irmão Nilo, a gente ia andando para lá, adorar o Senhor para lá, e para lá levava meu violão, e lá eu entrava na unção, esse hino estava sucesso. Todo mundo queria cantar esse advogado fiel. Então é muito importante, querido, ter um crente dentro da sua casa para Deus restaurar a tua família. E foi isso que aconteceu nessa família, na família de José. Essa família, olha como essa família era.
Uma família onde a intriga imperava. Preste atenção para você entender essa mensagem. Onde o ódio imperava, onde o ciúme imperava, onde a inveja dominava, onde as mentiras eram contadas, onde a falsidade era muito grande e a falta de amor, respeito e consideração era muito forte. Uma família debaixo de uma grande promessa. E quem era a pessoa que Deus chamou dentro dessa família? O jovem José. O jovem José foi o estopim para Deus cumprir a promessa na vida da família de Jacó, se você for estudar. Porque esse jovem com 17 anos, Deus chama ele, Jacó amava ele, deu logo a túnica para ele, os irmãos ficaram com ciúme dele, com inveja, com ódio, porque ele era realmente separado, ele era diferente dos outros. E Deus chama esse jovem, diante da intriga, diante do ódio, diante do ciúme, diante da inveja, diante da mentira, diante da falsidade, diante da falta de amor, Deus transformou tudo isso em um grande bem, uma grande restauração dentro daquela casa, daquela família problemática. Então, querido, se hoje na sua casa, na sua família tem uma serva, ou um servo, ou um missionário, a tendência de Deus restaurar a tua relação dentro do teu lar, se tu crer, é muito forte se tu ficar na posição com Deus. Eu estava pedindo uma mensagem para o Senhor, estava com 3 mensagens, e hoje que ele falou, não, tu vai pregar sobre a família de Jacó. Pode abrir tua Bíblia em Gênesis 45, eu comecei a montar a mensagem de hoje. O Senhor, tu vai pregar a importância de ter um servo dentro de uma família. Essa jovem que foi cativa, foi parar na casa de um grande comandante, a Bíblia diz, Naamã. Levaram essa bênção para a casa dele. Esse homem doente de lepra que levaria à morte a vida dele. E ela falou, sua senhora, para a esposa de Naamã, ai, se meu senhor fosse a Samaria e conhecesse o profeta que está lá a sua lepra seria curada. Olha a boca profética de uma pessoa dentro de um lar, e de um lar ímpio. E Deus restaurou aquela família, Deus restaurou aquela casa, através de uma boca santa dentro de um lar. E a Bíblia diz que Naamã parte para lá, nós já sabemos a história. E quando ele vem de lá, ele vem com a sua bênção. Ele vem com a sua cura. E a sua família é restaurada. Olha o que o texto vai dizer, entrando no texto. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou, façam sair a todos. A todos o quê? As pessoas que não conheciam a família dele, porque agora aqui ele está com a família dele, com os irmãos dele, e Deus quer fazer uma grande restauração, uma grande obra na vida dessa família. Porque chegou o tempo da grande vitória para a vida dessa família que sofreu. A essa altura, José já não podia mais conter-se. José está alegre, está feliz com tudo aquilo, com aquela obra que Deus fez poderosa na vida da sua casa, da sua família, querido. Tenha isso dentro do seu coração nessa noite. Tenha isso dentro do seu coração. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. José é o segundo em poder depois do faraó no grande Egito, que era a potência daquela época.
É um momento de comunhão, é um momento de restauração, é um momento de alegria, é um momento de gozo, é um momento de vitória diante de Deus nessa família. E o texto vai continuar dizendo: e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou logo ao palácio do faraó, porque o choro dele foi tão alto, tão grande, impactante, que chegou lá na corte a fofoca do choro dele. Mas esse choro aqui não é mais de ódio, esse choro aqui não é mais de tristeza, mas sim de alegria, de restauração diante de um Deus forte e poderoso, na vida de um jovem que se colocou na posição para que Deus fizesse uma grande obra na vida daquela casa, daquela família. Preste atenção. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? A Bíblia diz que quando os irmãos chegam a dar notícia para Jacó de que José está morto, acabou a vida de Jacó. Jacó morreu junto com seu filho, porque era o filho da sua velhice, que ele amava, cuidava demais. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe, porque não acreditavam. Mas como? Não acreditavam no grande milagre, na grande restauração que Deus estava fazendo diante dos seus olhos, para se cumprir todos os sonhos de José, diante dos seus irmãos, diante dos seus pais, diante da sua família. Glória a Deus. Cheguem mais perto, José disse a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, meu irmão, seu irmão, aquele que vocês venderam para os ismaelitas lá no passado. Aleluia. 13 anos, querido. Só que aqui já se passaram mais de 20 anos que José não via os seus irmãos. Te coloca no lugar dele. Eu me lembro que o meu cunhado, esse que é português, que casou com a Samanta, veio lá de Portugal, encontrou com ela em São Paulo, mamãe orando para dar um marido para ela. Oração de mãe é forte, viu? E Deus deu a bênção para ela. Ele veio, desceu aqui e ficou distante da sua família um tempão. E agora esse ano, ele foi. Os irmãos dele chegaram no Rio, aqui no Brasil, e mandaram mensagem para ele, e ele ficou impactado. E de repente ele: não, eu tenho que ir lá ver meu. Olha, tanto. Meu irmão, quando ele chegou lá, ele ficou muito alegre. E fazia o quê? Uns 10 anos, acho que o Carlos não viu os irmãos dele, a família dele. Ei, mamãe, já tem 12 anos. Aqui é 20 anos sem ver o seu irmão, sem ver o seu pai. Mais de 20 anos de saudade. Aí José chega com eles e se revela para eles: sou eu, irmão de vocês, aquele que vocês venderam. Eles ficaram todos abismados, impactados. Agora não se aflijam, nem se recriminem por me terem vendido para cá, para o Egito, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Aqui José, se ele não fosse homem de Deus, ele poderia se vingar e mandar matar todo mundo da sua família. Mas como ele era um jovem separado, era um jovem que passou os processos com Deus, Deus honrou o coração dele, cheio de alegria e de amor. Mas Deus me enviou à frente de vocês, porque Deus vê logo as coisas lá como elas são. Ele vê logo as coisas no futuro, para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhe as vidas com grande livramento lá no futuro, quando o faraó ia oprimir esse povo, e Deus já ia levantar Moisés para libertar o povo do Egito. Deus já estava pensando nisso, irmão Milton, lá na frente. Será que Deus te ama? Será que Ele te guarda? Será que Ele te protege? Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo
o Egito, querido, a potência da época. Voltem depressa para meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores, porque Deus quer abençoar, Deus quer restaurar, Deus quer fazer grandes coisas. E essa geração foi a geração que mais teve gozo e prosperidade dentro do Egito, foi a geração de José. Foram 200 anos de bonança até subir outro faraó para escravizar o povo. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Faraó falando para José e a sua família. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Olha só como Deus é fiel. Eu te sustentarei, usando a boca do ímpio para dizer que ia sustentar o povo. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão em miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Conta meu pai, quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharem, e traga meu pai para cá depressa, que eu estou morrendo de saudade, quero dar um abraço. É um momento muito especial isso aqui, querido. Tome posse que isso vai acontecer na tua família, eu profetizo essa noite. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. A família foi restaurada, Deus honrou essa família, Deus engrandeceu essa família. O choro pode durar uma noite, fique de pé, mas a alegria vem pela manhã. Vamos ficar de pé, a última oração dessa noite. Você tomou posse dessa palavra? Obrigado, Senhor. Vem aqui na frente que eu quero orar pela por minha ti. família. Fecha teus olhos nessa noite. O Deus de Abraão está aqui. O Deus que restaura a família. O Deus que acredita no nosso chamado. O Deus que acredita em nós. Te agradeço, maravilhoso e eterno Deus. Família. Tu é o Deus que restaura a família nessa noite. Tu é Deus, Senhor, que chama, Senhor, a nossa vida. Tu é Deus que levanta dentro da nossa casa, da nossa família, aquele que vai fazer a diferença para restaurar, Senhor, tudo que precisa ser restaurado. Eu quero profetizar nessa noite, Senhor, que nós seremos esses instrumentos que Tu tem levantado dentro da nossa casa, dentro da nossa família, Senhor Jesus. A gente entende, Senhor, que não é fácil a vida da família, as lutas que a família enfrenta, as dificuldades que as famílias modernas enfrentam, Senhor. Mas aqui nós aprendemos nessa noite que só basta um servo fiel, que só basta um se colocar na posição para que Tu venha fazer uma grande obra e salvar e restaurar todas as famílias dessa terra que acreditam no Deus soberano de Israel. Me ensina a tratar. Eu te apresento, Senhor, todas as famílias que estão aqui conosco. Eu te apresento nessa noite todas as famílias que estão na live. Eu te apresento todas as famílias, Senhor, do Brasil e do mundo. As famílias estão sendo bombardeadas, Senhor Jesus. Hoje, meu Pai, a gente vê o inimigo querendo destruir a família, mas nós profetizamos nessa noite
que vai e que há de ser, Senhor, e que há de ser bênção à nossa família. Nós profetizamos nessa noite que Tu vai restaurar a nossa família. Nós profetizamos nessa noite que Tu vai salvar a nossa casa. Aqueles que precisam ser alcançados, aqueles que precisam ser restaurados, nós profetizamos nessa noite, Senhor Jesus. Nós Te entregamos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos são a Tua herança, a Bíblia diz. Por isso, meu Pai, nós Te louvamos nessa noite. Eu Te apresento todas as famílias que estão aqui conosco nesse ministério. Nós profetizamos a restauração daquilo que precisa ser restaurado. Nós profetizamos uma unção de bênção. As bênçãos de Benjamim foram 5 vezes maiores do que os irmãos de José. Nós profetizamos nessa noite a restauração da família, Senhor. A restauração da família nessa noite. Nós profetizamos, Senhor, que todas as armas, que todas as ciladas do inimigo das nossas almas contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos, nós profetizamos nessa noite a restauração da família. Nós profetizamos nessa noite as bênçãos, Senhor, de Benjamim para nossa casa, para nossa família nessa noite. Confia no Senhor nessa noite. A palavra profética nessa noite. O tempo de cantar chegou, se tu crê. O tempo da restauração chegou, se tu crê. Basta tu ser fiel dentro do teu lar. Basta você ser fiel ao Senhor. Se passaram mais de 20 anos, mas Deus transformou todo o ódio, Deus transformou todo o ciúme, Deus transformou toda dificuldade, toda maldade. Deus transformou em bem para aquela casa, para aquela família, restaurando a vida e salvando e abençoando para a glória do seu santo nome. Não desista da tua casa, não desista da tua família. Deus está falando nesse culto. Deus está falando nesse culto. Ei, toma posse, a família foi eu que te dei. Toma posse, toma posse, toma posse. Se coloca na posição para me restaurar a tua casa espiritual, a tua família, a tua vida sentimental. O Deus da Bíblia está aqui. Apresentem a família de vocês. Apresente o esposo de vocês nessa noite. Se o esposo de vocês não está aqui essa noite, profetiza que ele vai estar. Profetiza que ele será uma bênção. Profetiza que Deus vai restaurar, porque o esposo é teu, foi Deus que te deu. Vai tomando posse. Vai tomando posse nessa noite. A tua família é um presente do Senhor, querido. Só basta você se colocar na posição como José se colocou. José foi preso. José passou as maiores dificuldades, os maiores sofrimentos, mas Deus honrou aquele jovem. Deus honrou aquele jovem, porque o tempo de cantar chegou para José. O tempo de cantar chegou para a família de José. Chegou para a família de Naamã. Chegou para a tua casa, eu profetizo nessa noite. Chegou para a tua família, eu profetizo nessa noite. Chegou para a nossa família. Toma posse, toma posse, toma posse nessa noite. Toma posse, toma posse, toma posse nessa noite. Vai tomando posse aí, meu irmão. O tempo de cantar chegou na tua vida, se tu crê. Nós profetizamos que nós vamos vencer todas as batalhas. Nós profetizamos que tudo que está acontecendo agora no futuro é para a glória do nome do Senhor. Nós profetizamos que todos os nossos sofrimentos agora, que tudo que passamos agora com os nossos filhos, com os nossos irmãos, nós profetizamos que é para um bem maior, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã para aqueles que creem em Deus. Toma posse, te alegra, profetiza, profetiza. Profetiza que os teus filhos são do Senhor. Profetiza que o teu esposo é do Senhor. Profetiza que os teus irmãos é do Senhor. Profetiza, profetiza, profetiza nessa noite. O sol irá nascer, o dia vai chegar. Toma posse, toma posse, toma posse. E toda solidão vai tomando posse nessa noite das bênçãos do Senhor.
Vai tomando posse, profetiza, abre a tua boca. Quando você profetiza, tem poder nas tuas palavras. A tua palavra vale muito no reino de Deus. Não se prende, profetiza. Eu profetizo essa noite, Senhor. Diga para o Senhor. Profetiza, meu irmão, a família é tua. Glorificado é o nome de Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por essas crianças. Nós profetizamos uma unção tremenda na vida dos nossos jovens. Nós profetizamos uma unção dobrada na vida dessas crianças. Enche ela, Senhor, de gozo, de unção, de autoridade. Todos os nossos obreiros, todas as nossas obreiras, nos enche da tua presença. Vai tomando posse nessa noite. É noite de restauração da família. É para a família de Deus. A família de Deus que vai morar no céu. Toma posse nessa noite. Eita, Jeová Jiré. Vai tomando posse. Te alegra. Profetiza que o teu marido venha voltar. Profetiza que o teu marido vai andar contigo. Profetiza nessa noite. Profetiza que a tua casa é do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza. Toma posse nessa noite. Toma posse, o tempo de cantar na nossa casa, na nossa família. Vai salvando, Senhor. Vai salvando a nossa casa. Vai buscando aqueles que precisam ser salvos. Vai transformando, vai resgatando, Senhor, para um bem maior, para a glória do teu santo nome nessa noite. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação com o Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Dá uma palma bem bonita para Jesus, bem forte.